boa tarde, Band Mulher no ar, boa tarde Rio Grande do Norte, boa tarde Alagoas e boa tarde Maranhão. Como é que foi o final de semana de vocês? Gente, que live essa da Band ontem, hein? Juliana Celli arrasou lá com Zé Orlando, com Messias Paraguai, quem mais que estava lá, gente? Já até esqueci. E Fernando Luiz. Gente, foi bom demais, né, aquele brega. Aguardem que próximo domingo tem mais, viu, gente? Valquíria Santos vai chegando para animar esse São João aqui da Band. Agora nós vamos conversar. O papo de hoje é o seguinte, é para você aí que quer saber a situação do esporte aqui no estado, porque é óbvio, com tudo que nós estamos vivendo, tudo mudou, a situação ficou um pouco mais complicada. E para falar sobre essa relação, de como que está sendo, tanto para os atletas quanto para os clubes, vamos conversar com o Felipe Bezerril, que é advogado desportista. Ele está aqui via Skype com a gente. Muito boa tarde, Felipe. Seja bem-vindo ao Band Mulher. Boa tarde, Kelly. Tudo bem? É muito bom e muito gratificante falar para todos os nossos ouvintes agora. Felipe, eu gostaria já de entrar no assunto sobre a expectativa, porque olha só, existe sim, né, possibilidade de retorno com relação às partidas dos campeonatos, mas essa situação aqui no estado, pelo que consta, ela não vai ser, digamos, por enquanto, breve, é algo realmente mais para frente. Eu queria que você falasse o que você enxerga como advogado da área em relação a isso, a situação tanto dos clubes quanto para os atletas. Kelly, é importante que a gente diga primeiramente que o planejamento ele é ótimo, ele é bom ser feito um planejamento, mas eu acredito que o retorno agora não seja de imediato. Obviamente que um planejamento de médio a longo prazo é interessante. Curto prazo a gente não tem como fazer nada, entendeu? Muitos campeonatos fora do Brasil e internacionais estão retornando porque a curva de crescimento do caso de coronavírus baixou totalmente. Temos o exemplo da Alemanha, que foi o primeiro país a voltar aos campeonatos, mas eles tiveram uma série de restrições com relação principalmente à torcida aos campos. Exatamente. Inclusive, existe, digamos, um cálculo de custo de em torno de R$ 9.000 por jogo para fazer os testes, né, em todos aqueles que iriam participar. No caso, esse cálculo ele foi feito, como que você viu esse dado? Foi uma informação feita através de quem? Esse cálculo foi feito com relação ao plano de retomada da CBF. A CBF se reuniu com todas as federações nacionais, principalmente com a Federação do Rio Grande do Norte, que foi feito um cálculo que cada time, cada clube, cada entidade esportiva teria que gastar no mínimo R$ 9.000 para testes a cada jogo, ou seja, R$ 9.000 por jogo para você ter uma possibilidade de acontecer o jogo. E não ser só nos jogadores e comissão técnica, mas em todo o entorno da relação e do espetáculo esportivo, digamos assim. Inclusive, existe o exemplo do Campeonato Mineiro, né, que, pelo que a gente tem visto, provavelmente não irá voltar mesmo esse ano. Procede essa informação? Kelly, é complicado eu falar que não vai voltar, certo? Porque as entidades é quem tem que dizer isso, mas existe uma possibilidade do Campeonato Mineiro ser encerrado, sem os jogos. Existe. Como também existe a possibilidade de outros campeonatos serem encerrados. Isso é uma coisa muito a longo prazo. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, houveram testes com relação ao coronavírus para os jogadores do Vasco e 16 dos jogadores foram confirmados com coronavírus. Então fica muito complicado de haver um retorno. No Mineiro também 2 jogadores do Atlético Mineiro, que é o principal time que está na primeira divisão, foram testados positivo para o coronavírus. Então isso torna muito difícil o retorno, a possibilidade de retorno ao campeonato. Certamente. E aí fica aquela dúvida, né? A questão dos contratos. Por exemplo, aqui no estado, Campeonato Potiguar, você como advogado vai poder nos explicar melhor como é que fica essa relação contratual do atleta com o time, com o clube. Kelly, existem vários tipos de contratos de jogadores de futebol. O mais que eu mais vejo na prática é os contratos de 3 meses, porque segundo a Lei Pelé, que é a lei que rege os contratos de direito esportivo,
ela diz que o jogador tem que assinar um contrato de no mínimo 3 meses. Então, os clubes assinam por 3 meses e caso o atleta se dê bem ou o campeonato seja glorioso para o time, ele renova novamente por 3 meses. Esse é o contrato que mais tem no futebol em si. Mas existem diversos outros. Tem contratos que podem durar de 3 a 5 anos, que é como diz a lei. Mas existem contratos que estão totalmente encerrando agora, nesse momento. Estão se encerrando e os clubes estão ficando sem jogadores. Os jogadores ficam como se fossem livres no mercado para se transferirem para qualquer outro time. Isso acaba deixando os clubes sem jogadores possíveis para entrar dentro de campo e para retornar aos jogos. Perfeito. E eu também, outra situação, isso eu estou lançando assim minhas dúvidas, eu como uma pessoa, uma leiga, uma torcedora simples, que fica se perguntando as situações que a gente vai ouvindo e lendo. A situação Claro. daqueles atletas que têm a Bolsa Atleta, né? Como é que fica essa questão, digamos, então, judicial, contratual, com esse tipo de situação, com o atleta, eu não sei se é só para a categoria de base, enfim, mas como é que ficaria, de fato, essa relação? Kelly, a categoria de base ela é uma das mais afetadas nesse momento, porque os jogadores de base eles recebem muito pouco. Se eu vou dar um parâmetro aqui com jogadores de um nível maior, digamos assim, 85% dos jogadores que atuam no futebol brasileiro recebem menos de R$ 5.000. Então você vê como é que fica a situação do atleta de base. É uma situação bastante complicada, porque às vezes esses jogadores de base eles não têm nenhum apoio, principalmente da família, porque está distante, e dos clubes que às vezes acontecem a rescisão de contratos sem eles terem direito a nada, praticamente. E aí eles têm que recorrer ao judiciário para poder ter o seu resguardo jurídico. Perfeito. É uma situação assim, a gente vai ouvindo, mas infelizmente vai até lamentando, porque é um prejuízo muito grande para o esporte, é um prejuízo muito grande pessoal para cada atleta, para os clubes. É um mercado aqui no estado, digamos que ele sempre esteve em ascensão, sempre aos poucos crescendo, né, o futebol Exato. potiguar. E eu queria que você desse a sua opinião pessoal com relação ao período pós-pandemia. Como é que você acha que vai ficar a situação quando, teoricamente, né, porque a gente não tem a previsão certa, tudo retomar, tudo voltar ao normal? Kelly, eu costumo dizer que no futebol tem que haver muita conversa. Conversa entre federações, confederações e principalmente conversa com atletas. Não só com atletas também, tem que ter todo o corpo do futebol em si. Árbitros, dirigentes, jogadores, porque nessas últimas conversas não se havia conversado com jogadores nem com árbitros, que é uma coisa que eu sinto falta das federações em si, uma opinião pessoal, certo? Mas com o retorno, eu acho que o modo como o futebol vai se apresentar agora vai ser diferente. E o clube que não enxergar isso, que não fizer planejamentos para no pós-pandemia retornar de maneira significativa, perguntando ao seu torcedor, vendo qual é a opinião do seu torcedor, porque na verdade é ele quem mantém o time. Então o time tem que jogar para o torcedor. Eu toco muito nessa tecla que o time tem que escutar mais os seus ouvintes, que são a torcida. Então, se os clubes se escutarem muito os seus torcedores e verem o que é que eles querem, como é que eles querem, eu tenho certeza que eles vão voltar de uma maneira muito maior do que parou o campeonato agora por conta do coronavírus. Com certeza. No caso, você como advogado desportista, né, eu acredito que você fale isso para o futebol, mas também para as outras modalidades do Com esporte, tanto certeza. potiguar como do Brasil inteiro, é a situação de cada atleta procurar os seus direitos, procurar, no caso de agora, já se precaver para situações futuras, porque, de fato, tudo é incerto, a gente não tem como ter uma certeza, mas é importante eles terem uma consultoria, né? Os atletas não ficar só aguardando, eles, cada um, ou ir através do clube para um advogado, ou então por conta própria, não é mesmo? Exatamente. É sempre importante o atleta ele ter um respaldo, uma consulta específica a respeito do seu caso, porque cada caso é um caso. Como eu disse a você, tem o caso dos atletas que recebem pouco, tem o caso dos atletas que recebem muito, tem o caso da base, e isso daí tem para cada tipo de jogador, para cada jogador tem um jeito específico de tratar o contrato. O contrato em si, no esboço dele, é o mesmo.
mas a relação em si é totalmente diferente de um contrato de um valor altíssimo e de um contrato de um jogador de base. No caso, agora uma dúvida para outras modalidades que eu acompanhei. Por exemplo, né, se o atleta ele já tinha tido, digamos, gastos com preparação ou até viagens para competições, ele teria um direito, assim, digamos, de pedir um certo ressarcimento, uma indenização, algo do tipo, nesse período que a gente está vivendo, ou não? Kelly, eu pessoalmente não entendo que ele tenha direito a receber um ressarcimento. Como eu disse a você, é caso a caso. Existem casos específicos que o jogador tem direito a um ressarcimento, porque gastou com alguma viagem, algum equipamento ou alguma coisa, porque os equipamentos, na verdade, são dados pelo clube, muitas vezes, que os jogadores não têm condições, às vezes, de comprar. Mas, com relação a viagens em específico, eu ainda não vi nenhum tipo de reclamação a respeito disso, tá certo? Mas, a depender do caso, existe uma possibilidade, sim, de indenização por parte dos jogadores. Por parte dos jogadores, não, para os jogadores, na verdade. Exatamente. Então, olha só, através aqui do advogado Felipe Bezerril, fica aquela mensagem para atletas, clubes ou pessoas que se relacionam com o meio esportivo, de certa forma, para procurar a orientação adequada. Não agir ou não esperar demais também. Não agir, que eu digo assim, por impulso, sem ter uma orientação, sem ter aí uma explicação de um profissional. O Felipe aqui esclareceu que cada caso ele é bem específico, mas que, como qualquer outro profissional, os atletas também têm o seu direito, também podem ser resguardados aí judicialmente. Então, doutor Felipe, eu queria que você deixasse aqui as suas considerações finais. Já vou lhe agradecer por esse esclarecimento. Inclusive, o diretor está falando aqui, ó, que seu Instagram está na tela, @FelipeNBezerril com 2 R's, convidando aí os telespectadores para entrar em contato com você através da sua rede social. Tá, ok. Kelly, queria agradecer a esse espaço de poder providenciar e dar uma luz, se possível, nesse momento de pandemia, né, para as pessoas que giram em torno do futebol. A gente sabe que o futebol e os esportes em específico, a gente fala muito de futebol, mas tem surf, basquete, vôlei, todas essas modalidades, elas envolvem muitos empregos, diretos e indiretos, mais indiretos do que diretos, tá certo? Então, para que todos fiquem tranquilos, que eu tenho certeza que o futebol, quando voltar, vai voltar com a sua magnitude, vai voltar com o seu desempenho em alto nível e que todo mundo fique bem e que volte logo aos jogos. Verdade, gostei, viu, doutor Felipe, aí pela mensagem positiva. Quando tudo voltar, que vai voltar da forma que tem que ser, como sempre brilhou, com a sua magnitude. Doutor Felipe, muito obrigada, viu, pela sua participação. Espero, quando tudo isso passar, recebê-lo aqui pessoalmente em estúdio para a gente levar adiante essas dúvidas, né, da área desportiva. Muito obrigada. Deus quiser. Um abraço, até mais. Gente, olha só, essa mensagem que ele falou aqui, vou até repetir. Quando tudo isso passar, não é só na área do esporte, não, é em todas as áreas. Com certeza vai voltar mais forte, com mais magnitude, com mais positividade. É assim que a gente está enfrentando e vai pensando, como é que é, diretor? Ah, sim, ó, para reforçar que domingo, aqui na live da Band, inclusive, gente, vai agora no YouTube, bota lá Band Natal e se inscreve para você receber aí a notificação da hora que a live vai começar. Mas não perca, vai ser, ó, Valquíria Santos, já é o momento junino da Band aqui para vocês, então você não pode perder. E o Band Mulher vai ficando por aqui, um momentinho rápido na sua tarde para tirar dúvidas, esclarecer, levar informação. Amanhã estamos de volta, vamos ter Lilian Brito diretamente aí com dicas para sua casa. E 13h40 esse encontro, tá? Bota aí na sua agenda também, não perde não, fica aqui comigo. Um beijo bem grande, boa semana para vocês, energias positivas. Vamos encarar tudo dessa forma que vai dar certo. Até lá!